semana, até onde eu sei, pelo menos, nós tivemos 3 eventos que deram voz aos pretos daqui de Curitiba, gente. Isso é muito importante. Além de nós aqui, a OAB Paraná fez um debate sobre história e cultura africana, inclusive com a minha querida amiga Lena Garcia. O Vale do Pinhão realizou também hoje um evento, uma live sobre afroempreendedorismo. E assim, uma coisa que a gente enxerga nisso é que é um passo fundamental, o passo fundamental de sair da invisibilidade e ocupar os espaços. Gente, está longe de ser uma solução, bem longe, mas é um caminho. E é um caminho que a gente tem que trilhar e a gente tem que aproveitar. Cacheta, apresenta o nosso João Neto, por favor. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Cacheta, o Lucas. E falar um pouco sobre o nosso convidado mais do que especial. Ele é publicitário, tem 30 anos, nasceu em Brasília, morou em Patos de Minas, minha cidade. Inclusive, foi meu vizinho ali, meu amigo das antigas. Enfim, já passou pelo mercado de São Paulo, ele vai falar um pouco sobre isso também. E é o fundador de um dos projetos mais legais que eu já vi a respeito do povo preto, que é o Tinha Que Ser Preto. Por favor, João Neto, a palavra é sua. Boa noite, querido. Boa noite, gente. Antes de tudo, é um prazer estar falando com vocês aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Primeiro porque veio do Lucas, como ele mesmo disse, a gente se conhece aí desde a infância e principalmente pela notoriedade da escola, da Red Rook. Eu acho bem bacana o trabalho de vocês também. Eu acho que é sempre válido a gente trazer aí para os holofotes a história do povo preto, trazer todo tipo de trabalho que a gente faz. Então, João, para começar aqui nossa rodada de perguntas, o que você fez para começar o projeto, né? Tipo, você sentia uma falta de representatividade, assim, na área de propaganda, enquanto publicitário? Tipo, como é que foi o início ali do projeto? Como é que foi? Cara, sim. Para todas essas 3 perguntas aí que você fez, eu acho que, com certeza, toda criança, eu vou falar da minha época, né, assim, que cresceu nos anos 90, ele pegou um finalzinho nos anos 80, a gente, depois de adulto, claro, a gente percebeu uma falta de identidade, né, uma falta de olhar nos lugares e se enxergar. E é muito bacana porque pelo projeto eu consigo perceber que essa carência não era uma coisa exclusiva minha. O que é triste ao mesmo tempo e é interessante. É interessante porque a gente acaba tendo uma consciência coletiva, né? As pessoas pretas de todo o Brasil, é claro que não todas, mas boa parte delas, elas percebem isso, elas perceberam isso durante seu processo de formação social, durante seu crescimento. Então, quando o projeto ele começou em 2015, foi ali em formato de Tumblr, né? O Tumblr estava no auge na época, hoje em dia ainda existe, claro, mas estava bombando, todo dia tinha um Tumblr do dia que ganhava notoriedade. Eu falei, bom, vou começar por aqui. E o projeto ele foi crescendo, as pessoas iam acessando, e o Tinha Que Ser Preto migrou para o Facebook. Até então, desde o Tumblr até o Facebook, eu estava sozinho. E no Facebook a gente conseguiu alcançar cerca de 36 mil, 37 mil curtidas, mais uns 38 mil seguidores, desculpa. E depois do Facebook, a gente percebeu a necessidade de migrar para o Instagram, porque o Facebook ele está ficando levemente ultrapassado, não vou dizer que ele está ultrapassado, mas a gente percebe que as pessoas estão migrando para outras redes, porque elas deixaram de usar o Facebook propriamente como uma rede social e basicamente virou para uma rede informativa, né? A gente entra muitas vezes para ver o que o nosso canal de notícia postou, o que a nossa página postou, e a gente sai e vai para outra rede social para poder interagir. Então a gente viu a necessidade de migrar para o Instagram e para renovar também o material. E, claro, também ter um contato mais próximo com o nosso público ali. E nisso agora a gente já está aí há 5 anos. Felizmente eu não estou mais sozinho no projeto. Tem 3 pessoas aí do meu lado para produzir conteúdo, mais 2 que ajudam na parte de orientação técnica, jurídica e tudo isso. E a gente segue, fazendo um trabalhinho trabalhoso, mas muito feliz. É muito prazeroso fazer o Tinha Que Ser Preto. Legal.
Cara, você fala de representatividade, né? Quando eu era moleque. Ontem mesmo eu contei uma história que quando eu era pequeno, tinha meus 6, 7 anos, queria ser um super-herói, e não existia super-herói, sabe? Eu queria, eu queria ser o super-homem, mas quando eu tinha cabelo, meu cabelo vinha para cima, eu pegava uma mecha de cabelo, grudava aqui para baixo, molhava, deixava ela colada para eu ter a franja do super-homem, sabe? Tipo, o Sim, super-homem não é. sim, sim, sim. Então, assim, de fato, falta coisa que hoje, graças a Deus, cara, tipo, eu posso levar meu filho para assistir um Pantera Negra e, porra, cara, ele se enxergar, ele vê um herói parecido com ele, sabe? Mas, meu cara, me conta uma coisa. Há um ano atrás, a gente deu uma fuçada ali no teu Instagram, mais ou menos um ano atrás, teu Insta tava com 3 mil seguidores. E agora já passou dos 30 mil, cara. Me conta, como que foi isso? Como que foi esse boom? O que aconteceu? Cara, eu acho que essa questão mesmo que a gente falou de representatividade, eu acho que eu vou ser um pouco repetitivo nas minhas respostas aqui para falar de representatividade, porque tudo gira em torno disso, né? Tudo gira em torno da gente se identificar. E eu percebi no Instagram, porque, como eu falei agora há pouco, diferente do Facebook, não tem nada contra o Facebook, tá, gente? Eu ainda tenho, eu ainda Sim, sim. uso, não estou detonando nada, não, mas é só porque, diferente do Facebook, no Instagram é mais fácil a gente ter um contato mais próximo com as pessoas, sabe? Estilo Uhum. Twitter, assim, é uma rede social mais próxima. A pessoa só comenta na sua foto, no seu vídeo, e você pode trocar uma ideia. E o que eu consegui perceber é que as pessoas, elas de todas as classes, de todos os perfis, elas tinham uma necessidade de ter esse conteúdo, de ter acesso a esse conteúdo, de saber de uma Antonieta de Barros, que é de Florianópolis, foi a primeira deputada negra brasileira, a primeira deputada mulher do estado de Santa Catarina. Então, eu percebi isso, que nesse um ano, o conteúdo que a gente veio colocando, as pessoas foram abraçando cada vez mais rápido. E isso se dá por pessoas anônimas, né, por assim dizer, e pessoas famosas. Assim, a gente tem muitos seguidores que são pessoas que estão na mídia. Tem Babu Santana, Uhum. tem o Rodrigo França, que são pessoas que a gente chega a ter uma conversa breve, assim, claro, não é questão de amizade próxima, mas é legal para perceber que, cara, não importa o seu status, não importa a sua notoriedade no Brasil inteiro. Você, como uma pessoa preta, você precisa conhecer a sua história e você quer conhecer a sua história. E claro, a gente diversificou bastante também o conteúdo, né? Nós começamos postando fotos e histórias. Hoje a gente está produzindo vídeo. A gente traz vídeos não só de produções nossas, mas de curtas metragens de domínio público, né, que estão disponíveis na internet. A gente busca aí uma autorização quando possível para poder postar ali no nosso IGTV. Então o Uhum. pessoal gosta muito dessa diversidade. Legal. Legal, João, muito legal. Deixa eu te falar, eu sei que você começou o conteúdo lá atrás no Tumblr, aí na sequência você passou para o Facebook e tal, diversificou para o Instagram. Eu sou um consumidor ali do teu conteúdo, porque eu te sigo desde o início ali. E você pensa, tipo, em passar esse teu acervo, esses dados para algum tipo de plataforma? Tem algum tipo de projeto? Como é que tá isso? Então, Lucas, vou chamar de cacheta, né? Que esse é o cacheta, a gente vai de Lucas. É íntimo. Cacheta, é intimidade. Então, Lucas, tem sim. Inclusive é o que a gente está discutindo. Nós somos 4 pessoas hoje, como eu falei anteriormente. Sou eu, a gente tem Yasmin e o Saulo na parte de designer, e a gente tem o Wilk na parte de programação e também de desenvolvimento de conteúdo. Ele fez algumas lives que a gente estava fazendo nessa temporada, né, de quarentena. A gente trouxe algumas entrevistas sobre vários temas diferentes, todos relacionados à questão racial. Então, a gente está discutindo sobre a criação de uma plataforma onde a gente vai reunir não só todas as histórias, mas criar meios das pessoas poderem filtrar por região, por segmento em que aquela personalidade se destacou, se foi música, se foi política, se foi área da saúde, construção, então tudo isso. E a ideia é facilitar até como material de estudo mesmo, porque no Uhum. Instagram, como o feed vai descendo, acaba que você tem foto que a gente postou quando começou o projeto ali dentro do Instagram que o pessoal não conhece.
que as pessoas que estão acompanhando hoje em dia, elas não conhecem. Então, a ideia é juntar tudo numa plataforma, de uma forma bem intuitiva e confortável também, que o pessoal consiga acessar, dar uma experiência de usuário bem legal assim para todo mundo. Bom. Legal, cara, bem legal. E João, tem uma coisa assim, eu enxergo no seu trabalho muito da construção também de um espelho, sabe? Muita gente que inspira e sai um pouco daquele binômio de esportista e cantor, sabe? Mas isso é muito trabalho de pesquisa, você acaba recebendo muita colaboração dos seguidores. Como que funciona isso? Para ser honesto, eu até queria receber mais colaborações de seguidores, assim, e encurta parte do processo da pesquisa. Mas normalmente é uma pesquisa nossa mesmo. Nessa parte de ir atrás das personalidades, sou eu que coloco mais um pouquinho a mão na massa. Então, o que eu costumo fazer? Eu separo segmentos, eu olho política, eu olho esporte, eu olho música, e eu olho uma coisa que eu chamo, inclusive, que foi feito, que foi a base para o Tinha Que Ser Preto, que é o que eu chamo de primeiros pretos. O que são os primeiros pretos? Primeiros pretos, primeiras pretas. São os pioneiros, são as personalidades que foram as primeiras a realizarem alguma coisa, a quebrarem algum tipo de tabu na nossa sociedade. Então, isso serviu para eu ter uma noção de onde pesquisar. Poxa, quem foi a primeira política preta brasileira? Quem foi o primeiro diplomata? Quem foi o primeiro embaixador? Quem foi a primeira médica? Então, tudo isso serviu para eu ter já um norte. Aí, fora isso, as áreas de conhecimento comum que a gente já tem, que a gente sabe que a nossa presença esteve em várias áreas diferentes da história do Brasil, eu já tenho ali anotadinho, aí eu só vou pesquisando por nomes, assim, para ter sempre um conteúdo diversificado. Uhum. João, e tipo, como eu tenho acompanhado seu conteúdo, né, tipo, desde o início e tal, tipo, vendo a partir dessa migração que você fez pro Instagram, eu reparei que depois de um período, os seguidores aumentaram, assim, de repente, tu começou a ter mais engajamento ali e tal, em questões orgânicas ali do Instagram. Enfim, te perguntar, rolou algum tipo de parceria? Como é que foi o caminho do Tinha Que Ser Preto até aqui? Tipo, as pessoas oferecem algum tipo de parceria? Você vai atrás dessas parcerias? Como é que funciona? Cara, uma coisa assim que a gente sempre procurou foi valorizar os seguidores orgânicos, assim, evitar fazer patrocínio de conteúdo. Para não dizer que a gente fez uma vez, quando a gente foi pro Instagram, mas o nosso impulsionamento da publicação, ela foi direcionada para quem já seguia o Tinha Que Ser Preto no Facebook. Então a gente queria falar para os nossos seguidores que agora eles podiam achar o Tinha Que Ser Preto no Instagram também. Mas fora esse, que foi a nossa transição, né? Fora essa postagem, eu posso dizer que hoje os mais de 30 mil seguidores que a gente tem foram de maneira orgânica. E por que eu falo que a gente gosta de valorizar isso? Porque quando a pessoa ela vai atrás da página, quando a pessoa ela passa a seguir, porque ela entra no perfil, rola o dedo ali 2 vezes e fala, poxa, legal, é isso aqui que eu quero acompanhar, a gente tem uma certeza um pouco maior que a possibilidade dessas pessoas deixarem de seguir ou abandonarem o conteúdo, não curtirem, não comentarem, é menor. Então a gente consegue criar o que a gente pode chamar de fidelidade. A gente oferece para cada seguidora, para cada seguidor, um conteúdo que ele desconhecia, que a pessoa desconhecia, e em troca ela continua ali com a gente e ainda compartilha o nosso material. Quanto a parcerias, a gente não chegou a fazer nenhuma parceria, mas a gente tem algumas páginas ali que nós seguimos com o perfil do Tinha Que Ser Preto, que pra gente é parceiro, que é o Carioquice Negra, é o Pretitudes, são algumas personalidades, porque elas sempre estão interagindo, estão curtindo o nosso conteúdo, volta e meia comenta também, então a gente acaba alimentando essa rede de apoio, assim. Inclusive, a gente já fez, se eu não me engano, umas 2 postagens indicando páginas para que as pessoas seguissem. Páginas de conteúdo de ativismo, né, ativismo preto, e de personalidades, e páginas pretas de notícias também. Porque assim a gente viu, e assim, sem ganhar nada, nem falamos com as páginas, a gente só fez mesmo, porque a intenção é que cada vez mais pessoas tenham acesso
máximo de conteúdo aí voltado para essa temática, né? Que é quanto mais, melhor, esse conceito. Quanto mais, vírgula, melhor. Legal, cara. Cara, eu sigo também lá a Maju Coutinho, né? E a Maju Coutinho, ela tem quase que, sei lá, pelo menos uma vez por semana, ela coloca fotos de meninas se espelhando nela, assim, e, tipo, são postagens muito emocionantes, assim, sabe? A menina com a mesma roupinha, com o mesmo cabelo, e falando, olha eu, sabe? E eu acho isso muito inspirador, assim. O Lucas me falou que você é do basquete também, né? Continua? Cara, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Eu tô apanhando mais do que eu apanhava antes ainda, mas Não, melhorou. mas Tá bom, tá bom. eu costumo falar que depois de um certo tempo, o teu cérebro manda, o corpo esquece, mas o cérebro continua mandando. Eu tô falando isso porque eu vi outro dia um vídeo do Antetokounmpo, né? Que até é uma situação interessante, porque ele só foi receber a cidadania grega quando ele já tinha sido draftado para a NBA, sabe? Até Sim, então ele morava lá, de família nigeriana, né? Então sim. eles não tinham recebido a cidadania, mas ok. Mas o Antetokounmpo, ele estava num evento, chega uma menina branca, pedindo um autógrafo dele, ele levanta para abraçar a menina chora e, sabe, gera uma emoção muito grande, assim. Será que é disso que a gente precisa também, sabe? Ter os nossos heróis e ter os nossos heróis que se tornem, tipo, heróis que transcendam a cor? White, eu acredito que sim. Eu acho que você usou uma expressão muito boa que é o também. Eu acho que isso também é como o exemplo que você deu do Pantera Negra, até. O Pantera Negra, ele é um herói da Marvel de longa data dos quadrinhos, e no cinema ele conquistou um público ainda maior. Ele conquistou com certeza o público preto, que eu sou como seu filho, como você falou, eu fui assistir o filme do Pantera Negra acho que umas 2, 3 vezes. Quase saí de lá aprendendo a falar o idioma, o dialeto, que inclusive é real, né? A gente postou esses dias. Sim. E eu sei que em outro lugar, um outro garoto, preto, branco, uma garota, eles também gostaram do filme, eles gostaram do personagem do Pantera Negra. Então, quando você traz esse exemplo do jogador de basquete, e foi uma cena bem legal mesmo, assim, né? Aquele grandão, ela pequenininha, chorando, toda nervosa, sentou do lado dele ali para ele na hora da conferência e tudo mais. Eu acho que sim, eu acho que isso também para mostrar que os nossos, eles são tão grandiosos quanto todos os outros que vieram antes. Até porque a gente teve isso, né, no nosso processo de crescimento. A gente olhava para os heróis brancos, a gente olhava para os atletas brancos e a gente tinha uma admiração muito grande. Nós temos uma admiração muito grande. E por que não também, né, os nossos atletas, as nossas personalidades, os nossos famosos servirem aí de exemplo para as pessoas brancas. Claro que é importante salientar que a gente tem que fortalecer principalmente os nossos pela nossa carência. A gente teve sempre essa ausência de, claro que acho que o basquete os jogadores de basquete eles não seriam uma exceção tão grande, porque a gente sabe que assim como o futebol, né, no Brasil ele é ali um alicerce, ele é um destaque para a comunidade preta. O basquete nos Estados Unidos ele tem essa mesma funcionalidade, o esporte de modo geral, né, a gente pode falar isso, mas essa questão de transcender, perdão, essa questão de um único grupo, isso é maravilhoso. Essa cena, ela é maravilhosa. E principalmente porque ele deu essa atenção para ela, deu essa atenção para essa fã, sem deixar de lado, claro, toda a origem, toda a história dele. Mas é bem isso que eu comentei aqui no meio de tudo, que a gente tem que mostrar que os nossos são tão bons quanto todos os outros que estão aí, e que eles merecem o pódio, eles merecem toda a atenção e uma legião de fãs. Senhor Cacheta. Aí. Sim. Então, João, mudando um pouco o foco das nossas perguntas aqui. Tu é um cara que se formou em propaganda lá na nossa região também, né? Lá em Patos de Minas. E depois tu acabou indo para o mercado de São Paulo. Fala pra gente como é que foi
esse teu processo, essa mudança para São Paulo? Como é que foi essa transição? Cara, então, foi bem no último ano que eu estava de publicidade, lá na universidade, e eu participei de um festival de publicidade para universitários, que é o antigo FUC, FUC, que é o Festival Universitário de Comunicação. E eu tive a alegria de vencer esse festival. Eram cerca de, se não me engano, de 3.000, 4.000 pessoas participando. E eu fiquei em primeiro, acho que uma pessoa da PUC em segundo, da USP em terceiro. E esse primeiro lugar, ele rendeu estágios em São Paulo, experiências profissionais em São Paulo. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu larguei tudo que eu tinha lá e fui passar aí um bom tempo em São Paulo. E nesse tempo foi bacana para passar por algumas empresas. Na verdade, eu gosto de falar que nesse período eu tive uma experiência 360, porque eu fiquei dentro de empresa, eu fiquei dentro de cliente, que foi na Sempre Toshiba, e trabalhei em veículos também, tanto em rádio quanto em televisão. Foi uma experiência bacana, acho que foi pro crescimento profissional foi muito bom. E depois desse período que eu fiquei em São Paulo, eu pedi transferência para Brasília, para voltar para Brasília, porque eu acho que eu respirava melhor o ar daqui, assim, me sentia mais à vontade no ar aqui de Brasília mesmo. Mas valeu muito a experiência em São Paulo, valeu para o crescimento profissional, valeu para tudo. O choque maior foi sair de Patos, que era uma cidade ali com 200.000 habitantes, para ir para São Paulo com mais de 8 milhões, e não parecer um menino ingênuo que está andando na cidade assim, vendo um prédio gigantesco pela primeira vez, para ser assaltado na primeira esquina. Mas foi uma experiência legal, foi uma experiência bacana. Cara, quando a gente estava pesquisando sobre a tua ideia de criar esse conteúdo, a gente viu que essa ideia surgiu lá em 2014. E em 2014 você estava na Léo. Isso chegou a mudar alguma coisa no teu jeito de criar, no teu jeito de pensar propaganda? Isso influenciou em alguma área dentro do seu trabalho? Cara, com certeza, porque eu acho que acaba que toda experiência que a gente tem, ela é válida. Tudo que a gente traz de bagagem, somente quando a gente vai criar uma coisa que é nossa, eu acho que você consegue criar com um pouco mais de força. Na época da Léo, eu estava atendendo o governo federal, então eu tive uma noção muito boa de como falar para um público em geral. Como que eu posso falar com vários perfis diferentes de consumidores, né? De consumidores de conteúdo, no caso, sem me perder, sem parecer pedante, qualquer outra coisa parecida. E eu tinha ao meu lado também, na Léo Burnet, na época, nas agências anteriores também, e por coincidência nas que vieram depois, eu tinha ao meu lado na Léo Burnet excelentes colegas, excelentes profissionais. Então a gente tinha uma troca de experiência muito boa. E nessa troca de experiência, acabava que por exemplo, o Saulo, ele trabalhou comigo na Léo Burnet. Então eu trouxe ele da Léo Burnet para trabalhar comigo, para guiar aí o projeto Tinha que Ser Preto junto comigo. Então, acaba que de uma maneira ou de outra você cria uma rede de contato, você cria uma rede de conhecimento que fortalece o trabalho. E foi o que aconteceu aí com Tinha que Ser Preto. Massa. João, voltando um pouco ainda nessa questão de São Paulo, tipo assim, dentro da sua passagem por lá, como é que foi a experiência nas agências de São Paulo, assim, tipo, eles te davam liberdade para mostrar o trabalho, você conseguiu produzir alguma coisa legal lá, como é que foi, assim, tipo, especificamente dentro das agências de São Paulo? Porque, tipo, São Paulo é meio que o mercado sonho, né, de todo publicitário, assim, que procura fazer alguma coisa legal na carreira, tipo, quer ganhar algum tipo de prêmio, enfim. Eu acho que a gente tem que levar em conta que São Paulo, né, a gente tem o eixo Rio-São Paulo, são cidades muito antigas, são cidades que tiveram um bom tempo aí para construírem várias coisas, construir a história, né? E com isso o mercado lá é muito forte também. Então, acho que assim, estou comentando isso principalmente por causa dessa questão que você falou, de que é o sonho de todo mundo ir para lá e tudo mais, porque realmente tem muitas empresas, grandes agências,
E dessas agências que eu passei, rolou sim fazer coisa bacana. Eu consegui atender Rexona, consegui atender BIC, consegui fazer uns projetos, principalmente na parte de texto, fazer roteiro, fazer muita coisa. Inclusive, quando eu tive por lá, não necessariamente é uma agência, mas é uma house, que eu fiquei na MTV Brasil, rolou participar de um processo de stop motion que eu achei muito legal. Foi a minha primeira experiência, assim, com stop motion mesmo. Eles tinham um estúdio todo bonitão, todo organizado, só para fazer isso. Então, cara, deu para abrir os olhos, deu para abrir a mente, assim, de uma maneira bem bacana. E eu até reforço uma coisa, assim, que a gente pode crescer no mercado fora, a gente pode crescer no mercado dentro também. Eu acho que toda experiência é válida. Uhum. White. Já emenda aí a do Cássio, Lucas. Ah, sim. Chegou uma pergunta aqui do meu amigo Cássio, redator. Na verdade, são 3 perguntas que ele mandou, mas eu vou ler a primeira que ele passou aqui. Você pensa em expandir o projeto? Eu acredito que seja o projeto O Tinha Que Ser Preto. Você pensa em expandir o projeto? Pergunta meio aberta. Cara, acho que sim. Acho que, como a gente comentou aqui um pouco mais cedo, e para virar essa plataforma, e também tem um livro, né? Estou escrevendo o livro que traz as histórias do Tinha Que Ser Preto. Os vídeos que a gente produz, principalmente os últimos 3, no caso, que a gente tinha outros que estavam no canal do YouTube, só que acabou que eu desativei o canal do YouTube, que é para a gente concentrar principalmente numa mídia, numa rede social. Mas a gente sempre procurou produzir conteúdos que fossem úteis dentro da sala de aula também. Tanto que muito educador entra em contato com o Tinha Que Ser Preto para poder usar esse material em sala de aula. Então, quando eu falo em plataforma, a ideia é que a plataforma ela seja de fácil acesso para alunos que precisam fazer um trabalho sobre algum tipo de personalidade ou que queiram conhecer alguém ali da sua região ou, se possível, até da sua cidade. Fora isso, tem os projetos que estão ainda na ponta do lápis, que é podcast, que a gente está querendo começar a produzir logo também, que é entrar em mais mídias, entrar em mais meios aí para atingir vocês de tudo quanto é lado possível, assim, para trazer história de tudo quanto é lado. Boa. João, você disse certa vez que você foi instruído desde muito pequeno sobre a sua negritude, tá? A gente conversou com outras pessoas durante essa semana e vários convidados falavam que aconteceu em algum momento da vida, geralmente na adolescência, na juventude, de se perceber negro dentro da sociedade. Você falou que a sua família teve uma grande influência nisso, nessa parte de te instruir dessa forma. E, assim, alguns dos convidados falaram que eles passaram por várias situações que, hoje, olhando para trás, eles falavam, poxa, o cara me boicotou assim, o cara foi racista comigo assim, só que na época eu não tinha esse discernimento. Você, como já tinha esse discernimento, como que você lidou com isso nas agências? Você chegou a passar por algum caso de preconceito no seu trabalho? Então, no trabalho, em todas as empresas que eu passei, pelo menos das últimas, que a memória ajuda, né, que eu consigo me lembrar, eu não cheguei a passar necessariamente por casos de racismo como o do colega aí, que ele mencionou a história mesmo, e foi evidente para ele. Uma, porque eu nunca dei espaço. Eu acho que isso pesa um pouco pelo meu porte, porque as pessoas, elas se não tinham abertura nenhuma comigo, elas não iam arriscar nada. Não sou contra a violência totalmente, zero contra a violência, né? Mas total contra a violência, mas eu acho que isso acabava influenciando um pouco. Eu tive uma vez um diretor de criação que fazia comentários tentando me estereotipar, assim, falando, por exemplo, você que deve gostar dessas coisas, ou você que deve votar em fulano, ou você que faz isso, ou você que faz aquilo. Eu normalmente tirava para ele e falava, mas por quê? Por que você acha que eu faço isso? Aí ficava naquele balbuciar, né? Não, mas porque você fala sobre. Não, mas não entendi por que você fala. Porque normalmente o racista, ele não consegue lidar quando ele é confrontado. Quando você questiona ele sobre a atitude dele.
Então já fica aquela questão da pessoa ficar ali meio perdida, porque ela sabe que ela não pode falar porque necessariamente ela tá tendo aquele comentário, aquele posicionamento racista. Mas assim, com certeza, fora disso, ao longo da minha vida, assim, eu tive várias situações, inclusive, em uma vez, quando eu trabalhava na Sempre Toshiba, mas não foi necessariamente dentro da empresa. Eu trabalhava na área de eventos, e a gente estava fazendo um encontro dos vendedores do Brasil inteiro, e a gente estava num hotel famoso em São Paulo, um hotel bem burguês, assim, em São Paulo, e depois de organizar todo o evento lá como assistente, de colocar tudo em ordem, eu finalmente fui tomar café. Nós tomamos café dentro do hotel. E nisso eu estava como quase todo mundo que estava participando do evento. Eu estava com crachá de identificação, estava com... Eles exigiam assim um padrão de roupa, né? Eu estava com uma roupa social e tudo mais, bem almofadinha, assim, por assim dizer. E eu estava me servindo no café da manhã. Eu acredito que era uma hóspede, uma senhora, assim, chegou do meu lado e perguntou, falou, vocês vão repor o café da manhã quando aqui pra gente? Aí eu olhei assim, eu falei, não, eu não trabalho aqui. Eu trabalho para uma empresa que tá tendo evento aqui, mas eu não trabalho aqui. Aí ela, tá, desculpa, tal e tudo mais. Que são, infelizmente, aquelas situações rotineiras que é até bom deixar uma coisa bem evidente, que não é que a profissão seja ruim ou não seja uma profissão digna. Toda profissão é digna, toda função ela é honrada, mas a questão é o pensamento, né, o pensamento racista social que a gente tem do racismo estrutural, de normalizar de que a pessoa preta ela só pode estar em um local de alto padrão, em um local de classe, se ela estiver na função de servir. Não consegue entender que não. A gente também está ali para usufruir e a gente vai estar cada vez mais nesses locais para usufruir. Então, fora essa situação que foi não necessariamente dentro da empresa e dessa do diretor de criação, que eu fiz questão de colocar ele contra a parede e depois disso ele entendeu o recado e nunca mais falou nada. Felizmente não tive nada, mas tenho colegas que já tiveram e, enfim, a gente tem que seguir batendo de frente, a gente tem que seguir de cabeça erguida, de peito aberto e expor o racismo cada vez mais. E expor o racista também. Né? Nada mais de... Somente porque cada vez mais eles estão saindo do armário, então a gente não só vai tentar trancar eles no armário, como colocar o armário aí dentro da cadeia e trancar a cela. Sim. Cara, bem importante. João, mais uma pergunta que chegou aqui no nosso superchat, só que não. Cara, ele falou aqui, parabéns pelo Portifa, qual foi o job da tua pasta que tu mais curtiu fazer? Essa também é uma dúvida pessoal. Cara, deixa eu ver. Job da minha pasta que eu mais gostei de fazer. Olha, teve um jogo que eu achei bem legal, que é um jogo da Constituição, de quando ela completou 30 anos, em 2018. Foi bacana porque a gente conseguiu fazer uma coisa bem diferente para o governo, que era um desafio. Na verdade, assim, tem esse conceito, né, de criar para órgão público é um desafio. É um desafio criar para qualquer cliente, assim. Mas foi uma parada bem legal, assim. Foi uma coisa que eu me orgulho, porque a gente conseguiu passar várias mensagens. Inclusive, a gente conseguiu colocar uma diversidade muito grande dentro dos personagens também. A gente tinha uma menina negra, que inclusive eu coloquei o nome da minha irmã lá, sem ninguém saber, assim. Eu falei, coloca a Laila aí na personagem. Aí eu coloquei. E então foi um projeto que eu gostei bastante, assim. E fora esse, eu acho que vale destacar a campanha que a gente fez para a ONG Teto também. Eu não sei se está disponível aí no portfólio, mas eu acredito que sim. Mas é um projeto que eu gosto muito, porque tem uma pegada social, né? E a gente trouxe à tona um questionamento que todo mundo se faz, que é a questão do quanto a gente valoriza as futilidades e, ao mesmo tempo, a gente menospreza as coisas que realmente merecem atenção. Claro que cada um faz o que quiser da vida. Se você quiser ler manchete sobre Caetano Veloso, Chico Buarque estacionando o carro, você tem todo o direito disso. Mas a gente também tem que olhar para que atrás do Chico Buarque tem uma coisa que está merecendo a nossa atenção, que é uma comunidade que é totalmente sucateada. Então essa foi uma campanha que eu gostei muito,
ela rendeu alguns prêmios para a gente e teve um movimento orgânico maravilhoso, assim, porque a gente teve muitas personalidades, como Emicida, Negrali, Débora Seco, e por aí vai. Então, assim, de maneira espontânea mesmo. Para alguns a gente mandou, eu entrei em contato, assim, me liguei, falei, assessor, por favor, manda para ele. Mas, tipo assim, foram os gatos pingados e o restante foi tudo espontâneo mesmo. Então, deu para ver que as pessoas perceberam que aquilo era uma coisa séria. Cara, legal. Só fazendo um adendo aqui dessa campanha do teto, assim. Cara, eu já mandei essa campanha pra uma galera, assim. Falei, cara, veja isso aqui. Foi um brother que fez lá de Minas, cara. E, inclusive, tipo, de pessoas, às vezes, me passar uma referência, assim, em determinado job e, pô, eu sei quem fez essa campanha, tá ligado? Ou alguém fala, cara, isso aqui parece um negócio da Teto Coleta. Aí eu falava, essa daqui eu sei quem fez. Essa daqui foi o João. Cara, sério, por essa campanha, nossa, genial, cara, parabéns. Muito Legal, legal. valeu. João, chegou uma pergunta aqui do Jânio, cara. Ele te pergunta como que é trabalhado essa consciência de representatividade para as pessoas que participam da página, né? De forma que ela consiga transmitir isso com clareza para as pessoas de fora da página. Aí eu até te dou uma deixa aqui para de repente você falar um pouco do Coisa de Preto. Sim, que é o quilombo digital que a gente tem. Isso. Então, primeiro que foi até uma coisa que a gente conversou aqui antes de começar, que é uma coisa muito louca, porque de modo geral, a gente não dá para falar que todas as pessoas pretas, mas de modo geral a gente tem uma consciência coletiva. A gente sabe ou a gente imagina o que aquela outra pessoa passou. Então, essa ideia de tentar valorizar a cultura, de tentar a cultura preta, de trazer à tona, é um sentimento que boa parte das pessoas tem. Dentro mesmo do coletivo, que é esse exemplo que o White falou, a gente tem um quilombo digital que se chama Coisa de Preto. A ideia desse quilombo digital, ele acontece no WhatsApp, é um grupo de WhatsApp, um grande grupo de WhatsApp, é uma coisa muito bacana porque a gente tem dezenas de pessoas lá, né, White? O White mesmo, ele faz parte do quilombo digital, entrou agora nesses dias, assim. A gente tem gente de todo canto do Brasil, a gente tem o White que é de Curitiba, a gente tem uma outra pessoa que é de Tocantins, a gente tem outra que é do Maranhão, a gente tem outras do Rio, São Paulo, Brasília, que eu tô em Brasília, e todas elas, essas pessoas nunca se encontraram, essas pessoas nunca se viram pessoalmente, e todas elas têm o mesmo sentimento quando a gente coloca um link lá para ler a respeito de uma determinada situação, ou quando a gente traz uma pauta à tona, uma pauta de um debate bem específico. Se elas não pensam igual, ao menos elas reconhecem que elas precisam rever algum conceito ou aprender sobre uma coisa a mais. Então, a gente sempre procura ter esse debate interno, porque os membros do Tinha que Ser Preto, eles estão dentro do Quilombo também, a gente sempre procura ter esse debate interno, porque nós sabemos a necessidade que um irmão ou que uma irmã tem. Então, a gente consegue reconhecer num cara que mora, por exemplo, no Acre, a gente tem uma pessoa do Acre no grupo, não que seja exótico, pelo amor de Deus, mas a gente tem um colega que é do Acre, que eu nunca vi na minha vida, mas eu sei que ele vai gostar de ver, que no último Enem a gente teve 80% de participação de pessoas pretas. Né? Essa é uma informação fictícia, mas eu sei que ele vai gostar de ver isso, porque ele vai gostar de ver a ascensão do povo preto. Quando a gente fala pretos no topo, pretas no topo, a gente está falando numa ideia de que eu não esteja lá sozinho, que eu esteja lá junto com várias outras pessoas. O mesmo levantamento que o White fez do rapaz que participou da live essa semana, né? Ele falou sobre a discriminação que ele sofreu. Eu posso não ver ele, eu posso não conhecer ele, mas eu sei a dor que ele sentiu. Eu sei a dor que é ser discriminado. Eu sei a dor que é você ser menosprezado por causa da sua cor. Então, a gente tem ali, isso que eu falo de consciência coletiva, a gente sabe respeitar muito o desejo e incentivar o conhecimento dos outros. Até o Igor Thiago, ele veio aqui e fez um comentário dizendo que é uma
que o Quilombo é uma coisa muito bacana, justamente essa pluralidade das pessoas. Gente de várias formações e várias histórias de vida. E aí coloca no que você chega ali que realmente, assim, existe um ponto de conexão em que você consegue perceber, você consegue pelo menos entender as dores. E até quando a gente quando a gente foi criar esse evento, João, a gente sentiu que, claro, não foi, o pessoal imagina assim, não, eles criaram um evento, foi tudo lindo, maravilhoso e colocaram em pé. Meu, teve muita briga, muita discussão. Existem várias fases que você vive dentro disso. Existe uma fase que você está mais revoltado, existe uma fase que você está mais propositivo, e tudo isso, e você tem que valorizar isso. Eu sempre falo para o pessoal, pô, quando eu assisti Malcolm X, em 1990, cara, eu saí muito, tipo, meu nome a partir daquele momento era White X. Fogo, né? Sai quente. Exato. Então, aí depois você começa a entender, você começa a mudar um pouco o teu jeito em algumas coisas, mas são fases e cada uma dessas fases tem que ser respeitadas e elas são importantes na tua construção. Então, realmente é um material muito bacana. Cacheta, me desculpe, cara, mas eu vou fazer uma pergunta que me surgiu agora aqui, que é o seguinte, olhando lá todo esse histórico que você colocou, de todos os primeiros pretos e tudo que foi acontecendo, até falando ali da Antonieta, poxa, Antonieta foi a primeira deputada negra e ela é de Santa Catarina, não é da Bahia, não é de um estado onde o número de pretos é muito, muito maior. E assim, aqui em Curitiba, a gente teve a Inedina, que foi a primeira negra engenheira, sabe? E que, inclusive, tem histórias que ela era baixinha, mas ela era muito braba, ia com uma pistola na obra, que se o pessoal começava a desrespeitar ela, ela já tirava a pistola e colocava ordem na casa. Mas, assim, nós estamos falando de lá do começo do século, sabe? Desculpa, começo do século passado. Século Então, você passado. fala assim, poxa, Santa Catarina já tinha uma deputada negra, Curitiba tinha uma engenheira de renome negra, aí de repente parece que tem uma quebra, assim, tipo, aquela evolução que parecia que estava acontecendo quebrou-se e daí a gente passou por muitos anos sem ter profissionais, tipo, negros de renome, pelo menos que aparecessem, deputados em Santa Catarina ou em vários outros estados não tinha uma representação negra. Sabe, o que na tua opinião aconteceu? Foi um esvaziamento no qual o profissional negro que se destacava era colocado de lado justamente para esvaziar essa identidade? Ou foi, sabe, toda vez que existe uma ação, existe uma reação com um objetivo excludente? Na sua opinião, o que aconteceu? Bom, acho que principalmente que a gente tem que ver tanto a Antonieta quanto a Nidina, que é uma história sensacional. Isso que você falou, abre aspas, abre parêntese aqui, é real mesmo. Ela andava com uma pistola na cintura e por ela ser baixinha e basicamente a única mulher lá nas obras, quando os operários não respeitavam ela dava um tiro pro alto para que todo mundo parasse e olhasse para ela e falasse, agora vocês vão fazer o que eu tô falando, assim. Mas esse exemplo mesmo que a gente deu, dessa questão dela dar um tiro pro alto, isso é um bom exemplo. Por quê? No caso das duas, elas não estavam se tornando uma nova regra. Elas continuavam sendo uma exceção à regra, infelizmente. E principalmente a gente tem que levar em conta que no começo do século passado, a gente estava vindo ali de um período pós-abolição, e nesse período pós-abolição não foi vamos dizer assim, uma reparação histórica que começou acontecendo desde o fim da escravidão no Brasil. Muito pelo contrário. Depois do fim da escravidão no Brasil, a gente teve que lidar ainda com o processo de tentativa de eugenismo da nossa população. Então, tudo de ruim, tudo de mal, tudo de destrutivo era associado à cor preta. E com isso vinha a tentativa de estigmatizar
a população preta de que elas não tinham que a população preta não tinha capacidade para desenvolver projetos, a população preta não tinha capacidade para ocupar determinados cargos. Quando a gente traz a história dessas duas mulheres sensacionais, a gente tem que entender que, junto a esse avanço delas, elas tiveram que enfrentar assim barreiras, cara, que hoje em dia a gente tem, que é bem isso que você falou, imagina há 100 anos atrás, sabe? Imagina ali no começo de 1900. Então, elas tiveram que viver numa sociedade que era extremamente racista e que, pior, essa sociedade ela podia ser abertamente racista e elas tinham que lidar ainda com uma situação de machismo, né? Que a ideia de se apagar a mulher preta da história, não só, né, o homem preto, mas principalmente a mulher preta, é porque ela vem associada a essa sociedade patriarcal que a gente vive, que é ditada e que é ditadora de regras. Mas quando você fala sobre essa mudança que a gente começou a ter e esse processo de derrubar o desenvolvimento, né, das pessoas, cara, isso é cíclico. Infelizmente, isso é cíclico. A gente costuma ter um período de evolução que a gente fala, poxa, agora realmente o racismo ele vai cair de vez e vai sobrar só uma outra pessoa ali. Só que pelo contrário, né? Por exemplo, hoje em dia, nos tempos que a gente vive hoje, agora em 2020, a gente está tendo cada vez mais casos de racismo sendo expostos. Isso não quer dizer que antigamente não tinha tanto racismo quanto agora. Não, antigamente tinha. Só que agora a gente pelo menos tem o poder de expor. A gente pode colocar na internet, a gente pode filmar, a gente pode denunciar de várias outras maneiras. Mas a gente continua vivendo numa sociedade racista. A gente continua tendo pouca representatividade real na televisão. Beleza que a gente tem Netflix, a gente tem Amazon Prime, a gente tem vários outros serviços de streaming, mas na TV aberta, se você olha na novela, que ainda é sim uma grande formadora de opinião, se você nos jornais ainda as coisas estão mudando, felizmente, mas se você olha numa novela, você vai ver que a população que aparece na novela é majoritariamente branca, as pessoas pretas que aparecem, salvo raras exceções, elas estão em funções, em cargos, como a gente comentou agora, de servidão. Então, a ideia na novela é reforçar que o preto, a preta, ele só pode ser ou o chofer, ou a empregada, ou a babá, ou aquela amiga desbocada da favela. Então, assim, só reforçando a ideia de estereótipos. E isso é feito não de agora, é feito desde o começo do século passado. Então, quando surgiu uma Antonieta de Barros, quando surgiu uma Enedina, surgiam mais 10 homens falando, não, mas isso aqui não dá para dar muita atenção, porque a maioria é o contrário disso, a maioria não são mulheres como elas, e principalmente tentando desmerecer o trabalho das duas e apagar também a história das duas, porque a Enedina mesmo tem a usina de Capivari, né, se eu não me engano, acho que vocês vão saber melhor, né, por causa da região, mas que é uma obra gigantesca que as pessoas mal associam à imagem dela, pelo menos não fora da região aí de Curitiba. E o mesmo vale para Antonieta de Barros, que é de Floripa, e fora de Floripa mal se escuta o nome dela, a gente mal conhece quem foi Antonieta de Barros. Então a gente traz aí um processo de apagar a história, de apagar essas personalidades. E veio com muito mais força que, infelizmente, a gente teve Antonietas e Enedinas aí no começo do século XX. Oi, João, chegou mais uma pergunta aqui, só que antes de fazer essa pergunta, eu vou puxar um gancho a respeito do que tu disse a respeito de novelas e tal. Tipo, o primeiro filme que eu tenho notícia, assim, inclusive é um dos meus filmes nacionais preferidos, preferido no caso, tipo, é o filme do Homem que Copiava. Até eu tava conversando com o White a respeito dessa história, porque é engraçado que, tipo, acho que foi um dos primeiros filmes, assim, que teve um protagonista negro, né, que foi o Lázaro Ramos. E é engraçado porque, tipo, na história, tipo, mesmo ele sendo o protagonista do filme, eles colocam o cara como o falsário, né, o cara que vai, tipo, explodir, assaltar um carro forte, e por acaso ele acaba, tipo, ganhando na Mega Sena, enfim. E a história se passa no Sul, né, porque a gente tá, querendo ou não, a gente tá montando esse painel no Sul do país,
Enfim, a história de um cara que era o protagonista do filme, porém, ele, tipo, passou por todo um processo criminalístico ali dentro, para depois ganhar na Mega Sena, o homem que copiava. Mas, enfim, é um Exato. filme, mesmo assim, acaba sendo um filme incrível. Tá, a pergunta do Victor. Só, posso só fazer um comentário, assim, bem rápido Claro, também? claro, claro. Primeiro que é um filme maravilhoso mesmo, Lázaro Ramos, ele é um ator que ele conquista a gente em cada obra que ele faz, mas é a ideia de se alimentar também um estereótipo, que é o quê? Você pode ter na TV ou no cinema ou o preto musculoso, ou o preto engraçado e divertido. Você não pode ter o intelectual, por exemplo. Por que que a gente, entendeu? Assim, por que a gente não pode ter o intelectual, a representatividade intelectual? E um outro filme que eu te recomendo é Orfeu Negro, que foi um filme que foi feito em aliança por Brasil, França e Itália, se eu não me engano. Foi um filme que ganhou o Oscar, um Uhum. filme que a gente teve a, a participação de grandes nomes do nosso cinema, da nossa televisão, especialmente a Léa Garcia, que fazia a antagonista na época, no caso. E é um filme que a gente quase não fala, é um filme que a gente quase não traz à tona. E muitas pessoas não consideram como Oscar brasileiro, mas o filme ele foi feito. O filme se passa no Brasil, cara. Ele se passa numa favela carioca. Então, assim, não se fala sobre o Fio Negro. Quando falar o Brasil não tem nenhum Oscar. Realmente, assim, o Brasil como um país único, ele não tem um Oscar, mas teve participação do Brasil. Nós tivemos atrizes, atores, todos brasileiros, e ainda assim é um filme que não se fala, que não se traz à tona. E é belíssimo o filme também. Teve uma releitura agora, se não me engano, em 1999, 1999, começo dos anos 2000, mas que a gente não traz aí à tona, assim, os outros tipos de filme. Massa, bem legal. Pergunta do Victor, cadê? Ah, achei. Dos primeiros pretos que você fez o resgate histórico, quais são os que mais te inspiram? Não sei se dá para resumir assim, tipo, que eu imagino que todos que estão ali com certeza têm uma representação importante. Enfim. Pois é, todos têm uma representação importante. Eu gosto muito, eu sou meio clichê, eu gosto muito da Carolina de Jesus. Eu acho que ela é um símbolo de tudo que envolve a população preta, desde a luta pela ascensão social. A Carolina de Jesus, para quem não conhece, sendo levemente explicativo, ela é autora do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, onde é literalmente o livro é um diário. Ela morava na favela do Canindé, isso ali durante muito tempo, mas o livro começa a ser contado ali no final da década de 40, começo da década de 50, e neste livro ela conta o dia a dia dela. Não é um livro de início, meio e fim, é um diário mesmo, que um jornalista foi fazer uma matéria na favela do Canindé, e ela sempre escreveu diários, ela era catadora de papel, todo o papel que ela encontrava, ela usava para escrever, ela usava para ler, ela gostava muito dessa parte de educação, assim. E quando esse jornalista foi fazer a matéria, ela deu um jeito de chamar a atenção do jornalista, brincando lá com os garotos que estavam tentando aprontar com o jornalista, assim, brincando na rua mesmo. Aí ela falou: Ah, se vocês não ficarem quietos, eu vou colocar vocês no meu livro. Aí isso logo chamou a atenção do jornalista, que foi atrás lá das anotações dela, e nessas anotações ele descobriu esse presente maravilhoso que é Quarto de Despejo. E a Carolina, ela era uma mulher assim muito forte, né? Claro que a gente não pode pensar apenas que as mulheres, principalmente as mulheres pretas, têm que sempre serem fortes, né? Mas ela era assim uma mulher muito forte, ela tinha uma atenção muito grande para os filhos dela, ela tinha muito orgulho da cor dela e ela tinha uma bagagem cultural espetacular, cara, porque ela tinha o avô dela, que era um ex-escravizado, ela tinha um contato, uma relação muito próxima com ele, e com isso ela foi construindo ali os seus alicerces a respeito da cultura africana. E um outro exemplo era um político da região, de Minas, inclusive, que ela morava quando era criança, que ele comprava os jornais e lia para as pessoas pretas ali, que ficavam em volta dele, para ele poder ler para essas pessoas que elas não sabiam ler. E isso serviu muito para ela também valorizar a cultura. Então eu vejo em Carolina uma pessoa muito forte, um exemplo a ser seguido,
Infelizmente, o final de vida dela não foi um final feliz, porque ela não terminou rica, bem sucedida e tudo mais, mas ela terminou imortal. Carolina de Jesus é imortalizada nas suas páginas que contam aí a história pra gente. Só para ficar equilibrado, né, porque eu dei a Carolina de Jesus, deixa eu pensar num homem aqui para falar também, mas é um outro que eu já falei, inclusive em outra live, que é o Milton Santos. Milton Santos, ele foi um grande geógrafo brasileiro, ele ganhou o que a gente chama de Prêmio Nobel de Geografia. Não existe um Prêmio Nobel de Geografia, mas o que ele ganhou é o Viltrix, se eu não me engano, o nome do prêmio. E, cara, ele era um pensador espetacular, ele assim, de verdade, acho que ele é um dos maiores pensadores que o Brasil já teve. E ele sofreu no período da ditadura militar. Assim que aconteceu o golpe, ele tinha um cargo na política, né, no governo de Jânio, e ele foi preso, e ele era uma pessoa assim tão bem articulada, que soltava conhecimentos assim a todos à sua volta, que no período em que ele ficou preso, as pessoas tentaram articular para que ele fosse exilado, porque era melhor Milton Santos exilado do que Milton Santos preso. E ele acabou sendo exilado na França, o que ele imaginava passar 13 anos, se eu não me engano, 3 meses, ele acabou ficando lá, acho que 12 anos, 13 anos. E depois que ele voltou para o Brasil, ele acabou recebendo aí esse prêmio, que é o Nobel de Geografia. Se existisse um Nobel de Geografia, seria de Milton Santos. Então, achei ele uma pessoa espetacular. Ambos possuem livros, ele tem a Nova Geografia, que é uma das obras dele também, e recomendo todo mundo a conhecer aí a obra desses maravilhosos escritores. Show. A gente vai ter que fazer uma biografia depois, White, para colocar na descrição. Legal. Bibliografia, aliás. Meu cara, ó, a gente já está meio que chegando no nosso fim aqui, mas tem algumas perguntas que têm que ser feitas aqui, sabe? Primeiro, assim, é uma questão de sensação, sabe? Por exemplo, a Tami mandou eu acredito que o que incomoda ela mandou assim, me incomoda muito essa sensação de que não estamos assumindo um papel que é nosso, mas que estamos assumindo o que nos dão. Tem algum comentário sobre essa sensação, que eu acredito que é meio recorrente? Eu acho que isso vai muito em cima do estereótipo também, né? A ideia de que, não sei se também o papel ela quis dizer um papel de sociedade ou também na dramaturgia, né? Porque eu acho que deve ser talvez um papel profissional, assim, sabe? Qual que é o teu papel como cidadão, sabe? Eu acho que isso, Tami, isso vai muito também, uma coisa que a gente tem que pensar é o poder da nossa união, que é o poder da comunidade preta mesmo. E é muito curioso, eu tenho que ser rápido, né, porque como o tempo está acabando, mas é curioso isso, porque quando a gente fala em poder da comunidade, e você associa à população preta, algumas pessoas rapidamente se assustam, falam, nossa, mas vocês não podem falar isso, e aí vocês estão querendo a segregação. Mas quando a gente fala em comunidade judaica, quando a gente fala em comunidade alemã, quando a gente fala, por exemplo, a questão do Sul, ninguém questiona, não tem um questionamento em cima disso, porque não se deve ter um questionamento em cima disso. Quando você foca em fortalecer o seu meio, você foca em fortalecer o que você sabe que está enfraquecido pelo tempo, pela história e pela sociedade, você está melhorando a sociedade como um todo, você está melhorando tudo como um todo, você está melhorando todo o universo como um todo. Então, eu acho que é muita questão da gente se apoiar, que entra até em questões como o Black Money, por exemplo, que é a ideia de que você fazer o dinheiro circular, principalmente dentro da comunidade preta, que em média hoje em dia, um dinheiro que, vamos dizer, eu sou um empreendedor, que eu vou lá comprar de um comerciante preto, esse dinheiro ele deveria circular mais tempo na mão de pessoas pretas, que é o que acontece, se eu não me engano, é mais de uma semana que fica na comunidade judaica. Esse mesmo dinheiro, esse mesmo valor circulando, de um fornecedor de outro fornecedor. Porque isso ajuda bastante a fortalecer, que é mudar essa ideia de que a sociedade vai dar sempre um papel para a gente, então a gente vai começar agora a escolher os papéis que a gente vai ter, que a gente vai executar. E eu acho engraçado isso, assim, parece que às vezes você tem que fazer algo realmente notável
para você ganhar o teu espaço. Por exemplo, tem a história aqui dos irmãos Rebouças, né? Os irmãos Rebouças, eles fizeram aqui a ferrovia que liga Curitiba até o litoral. E vieram técnicos europeus e tal, e falaram que era impossível fazer pela Serra do Mar, que não tinha jeito. Aí, já que não tem jeito, né? Então vamos e o Preto disse que vai conseguir fazer. Se ele se ferrar, a gente fala que foi coisa de Preto, né? Exatamente isso. Fato foi. E de fato foi, tanto que tá aí até hoje, sabe? E de fato foi, tá ali, continua funcional, continua, sabe? É uma linha turística aqui de Curitiba. E assim, é muito engraçado que eu levei o meu filho num museu aqui, no Museu Paranaense, e tinha quadros ali com os expoentes da sociedade aqui. E eu juro para você, cara, eu procurei o dos irmãos Rebouças, porque eu gosto de contar essas histórias para ele ver assim, poxa, teve um cara parecido comigo que veio, fez e aconteceu. E outros casos também, teve lá nos Estados Unidos, teve o Ben Carson, né, que foi o primeiro que fez a cirurgia lá de separar gêmeos siameses pela cabeça, que nenhum outro médico queria. Já que nenhum outro médico quer, então vamos passar para o Preto ali, que daí... E o cara revolucionou nessa história. Então parece que é sempre uma pressão de se fazer algo notável para que você realmente apareça, né? Então... Isso é muito louco também, porque, por exemplo, você deu o exemplo dos irmãos Rebouças, né? Pouca gente sabe, pouca gente não, mas não são muitas pessoas que sabem que os irmãos Rebouças eram pretos. Por quê? Sim. Porque quando você pensa assim, os maiores engenheiros do período X, quem você acha que eram? A imagem que vem na sua cabeça quando você pensa no engenheiro, quando você pensa no médico, quando você pensa em algum tipo de pessoa que tem um tipo de graduação específico, ou que executou alguma coisa notável, vem a imagem de uma pessoa branca. Porque a nossa sociedade, ela nos guiou para esse tipo de pensamento. Nos guiou para falar, quem revolucionou a medicina, ou melhor, quem revolucionou a psiquiatria no Brasil? Não sei, quando você pensa que foi uma Virgínia Bicudo, por exemplo, que fez parte dessa revolução, você realmente associa a uma pessoa preta, ou a uma mulher preta. Então, tem tudo isso, tem toda essa questão, né? E tirar o prestígio. Essa é, inclusive, uma das razões que Tinha que Ser Preto existe, porque as pessoas falam, mas por que faz tanta questão de mostrar a cor? Fala, cara, porque esconderam a cor, esconderam durante muito tempo essa cor, e agora a gente quer mostrar ela, a gente quer trazer ela à tona. João, mais uma pergunta. Você como minha referência, assim, tipo, não sei se eu já te falei isso, na verdade, mas você foi com certeza um dos motivos, assim, pelos quais eu entrei em propaganda, assim, eu lembro lá atrás a minha mãe sempre falava, cara, que isso, que orgulho, que maravilha. Tem o João Neto, o filho da Dona Vilma, ele tá fazendo propaganda, não sei o que, tá dando certo. Aí na época tinha minha prima também, a Renata, que fez também e tal, acabou migrando pro jornalismo depois, mas com certeza, assim, tipo, foi a minha primeira referência, né, porque a gente acaba se espelhando sempre em quem tá mais próximo ali e tal. Mas a minha pergunta é, tipo, tu já se imaginou, quer dizer, em breve ou no futuro, quem sabe, o João Neto como um card ali dentro do Tinha que Ser Preto? Você ali? Cara, eu confesso que não. Eu nunca me imaginei, nunca me imaginei como o card não Tinha que Ser Preto. Primeiro, eu fico muito feliz de ouvir isso, Lucas. Espero que você seja feliz na sua profissão, para não ser culpado de nada, porque você tem que ser feliz, que é uma profissão muito boa. Eu, particularmente, eu gosto muito. Mas, cara, eu não é falsa modéstia nem nada, mas eu não me imagino, eu nunca me imaginei. Porque eu acho que tem tanta história para ser contada ainda. Eu acho que se algum dia eu virar um card, vai ser daqui a uns bons anos, porque a gente tem que resgatar muita história ainda também e tudo mais. Mas eu acho que é válido trazer também brincadeiras à parte, é válido a gente trazer um pensamento, que é que, cara, seja seu próprio card, entendeu? Seja a sua própria personalidade. Você não precisa fazer a ferrovia de Curitiba para o litoral. Se puder, faça, por favor, para mostrar que é possível sim, e deixar sua marca, mas você não precisa fazer uma coisa grandiosa, cara. Se você é grande fazendo o que você faz, já é algo sensacional, assim. Transforme a vida das pessoas à sua volta
isso já é uma coisa espetacular, sabe? Seja aquela pessoa que talvez milhões não vão lembrar, mas quem importa na sua vida vai lembrar, e quem vier depois de você também vai lembrar do Lucas, vai lembrar do White, vai lembrar do João. Então, seja uma pessoa transformadora, né? Não pense só seja grande, que assim você vai acabar fazendo coisas grandiosas. Você não vai ver, como por exemplo, eu nunca imaginei que eu sou responsável por você estar aí na publicidade, ó. Não tenho culpa de nada e não, brincadeira, brincadeira. Enfim, cara, massa, muito legal mesmo. Bom, gente, a gente está encerrando aqui. Antes de a gente encerrar, a Fernanda Costa, ela falou, teve o Lápis, a Dona Midi, a Evanira dos Santos, que são pessoas aqui da história do Paraná. Falando em história do Paraná, eu tenho esse livro aqui, não sei se existe, não sei se está à venda, não sei onde que está, mas é um livro que conta a história das africanidades paranaenses. Olha que legal. Então, João, eu vou pegar algumas coisas aqui e vou mandar para você, tenha certeza. Tá? Por favor, né? Vou cobrar agora. Pode cobrar, promessa é dívida. E, gente, a gente está encerrando aqui essa semana, e é um encerramento dessa semana, não é um encerramento de tema. Afinal, como eu disse lá no começo, isso não é uma solução, mas é um caminho que a gente vai trilhar juntos. Vamos convidar novas pessoas, vamos fazer outras atividades, mas sempre buscando o que for mais relevante para que a gente conquiste cada vez mais o nosso espaço. Vou agradecer novamente a Red Hook por nos apoiar nessa semana. Lembrar que a escola também está com um projeto bem legal, que é o Blue Learn, que eles dão bolsas de estudo para alunos, e o aluno faz a sua contrapartida, ajudando pequenas empresas a enfrentar esse período de pandemia. Quero agradecer ao Vitor, a Dani, o Wesley, o pessoal que está no backstage, o nosso querido Faraó Farajânio, que fez a direção de arte dos materiais, e a todos os mediadores, Lucas, aos convidados dos dias anteriores, e João Neto, obrigado novamente. Cara, o seu trabalho é digníssimo de inspiração. Muito obrigado, meu caro. E muito obrigado a você que está assistindo. Logo, logo teremos mais. Posso agradecer? Pode, Dá tempo? Deve. Gente, agradeço novamente o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A escola é maravilhosa, esse projeto que você falou agora também, sensacional. Gostaria de dar parabéns pela iniciativa, na verdade, a gente precisa disso, a gente precisa fomentar esse tipo de discussão. E é isso, gente, valorizar a história, valorizar a nossa ancestralidade, quem veio antes da gente, para a gente poder nos projetar por futuro aí para quem vai vir depois também. Mais uma vez, muito obrigado em nome de todo Tinha Que Ser Preto, e é isso, podem contar com a gente aí. A gente que agradece, João. Até mais. É isso, velho. Muito obrigado. Valeu. Boa noite para todos. Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau.